Boa noite, povo de Deus, povo abençoado. Aqui começa mais um programa Valente de Deus, o nosso programa Valente de Deus com o seu pastor Rogério. Nessa noite nós estamos aqui reunidos em um só propósito, em glorificar e exaltar o nome de Deus, buscar da parte de Deus, porém Ele é o nosso socorro bem presente, porque agindo Deus, quem vai impedir? Se Deus for conosco, quem será contra? A porta que Deus abre, homem nenhum pode fechar, ninguém, nem mesmo um demônio não pode fechar, e porta que Deus fecha também ninguém pode abrir. Então nesta noite Deus tem abrido uma porta para você. Hoje é a noite da busca pelo milagre em nossas vidas, e nós estamos reunidos aqui para buscar este milagre que dependemos. Qualquer um de nós dependemos de receber um milagre, qualquer um precisa, né? Seja na vida sentimental, seja na vida material, seja na vida espiritual, seja pela saúde, seja em qualquer sentido, nós precisamos de receber um milagre. Então você, meu irmão, você, minha irmã, que precisa de um milagre, nessa noite nós temos uma palavra em Marcos 5. O capítulo é Marcos 5, do primeiro em diante. Mas aí você lê na sua casa depois e você vai entender, porque aqui é a cura do endemoniado. Então, certa vez tinha um homem que vivia endemoniado. E ele vivia, né, se machucando, né, ele vivia em sepulcros. Então o diabo deitava e rolava com este homem, né, sacaneava ele bastante, né. Então ele se feria, ele andava todo perdido. Mas aí quando ele viu Jesus de longe, e ele vendo Jesus, ele correu e adorou Jesus. Olha para você ver o tanto que é forte, cara, para a gente receber o milagre. Ele viu Jesus apenas de longe, e um endemoniado. Então não existe demônio que possa vencer o seu intelecto racional. Então por isso que nós vivemos perante a palavra de Deus com racionalidade, com pensamento, né? Agindo não pela emoção, mas sim pela razão. Porque esse doido aqui, né, na Bíblia, esse endemoniado, que ele estava fora de si, ele vivia pela emoção, né? Pela emoção do diabo. Então o diabo fazia ele viver aquelas coisas. Mas na hora que ele viu, que ele teve a oportunidade, que ele viu Jesus, ele correu para adorar. O cara estava totalmente endemoniado, mas ele viu Jesus e ele correu e começou a adorar a Deus, começou a adorar Jesus, né? E o que aconteceu? Jesus rapidamente expulsou aqueles demônios que estava naquele homem, ou naquele jovem, ou o que seja. Então era naquele homem mesmo, é um homem, que diz a Bíblia, vai ser um homem. Então os demônios foi tão malandro, porque o diabo é mala, que o diabo pediu o quê? Para que Jesus não expulsasse eles, mas transferisse eles para uns porcos, a manada de porco que ia passando. Então Jesus pega e transfere aqueles porcos, o espírito para aqueles porcos, e eles caíram na ribanceira, né? E aí foi o que aconteceu com aqueles porcos. Então o que o diabo queria fazer com ele, com esse homem? O diabo queria matar ele, o diabo queria acabar com a vida dele. E quantas pessoas nessa noite o diabo tem tentado acabar com a vida, acabar com a alegria de viver? Quantas pessoas nesta noite está chorando? Quantas pessoas já acha que não tem mais saída? Mas hoje chega a oportunidade para você. Jesus apareceu na sua vida nessa noite. Então chegou o momento de você fazer o quê? De você adorar a Jesus. Então assim todo mal vai sair da sua vida. Toda cegueira vai sair da sua vida.
Aqui nós vemos que este homem totalmente endemoniado, e a palavra vai dizer que quando ele viu de longe, ele correu e adorou. Ele viu de longe, correu e adorou. Uma pessoa que estava endemoniada. Porque uma pessoa que se fere com as pedras, né, que anda em sepulcros, né, ele andava de dia e de noite sem paradeiro nenhum. Então ele estava tratado como uma pessoa louca. Mas só que quando ele viu Jesus, ele correu e adorou. Então tem mal, tem maldição, tem praga, tem demônio, que ele só vai sair da sua vida na hora que você reconhecer Deus. Quando você começar a adorar a Deus. Porque os demônios, diz que aquele homem ele tinha legiões de demônios na vida dele, cara. Não era um demônio, não era dois demônios, é uma legião de demônios. Então, aqueles espíritos imundos saíram daquele homem. Então, o que precisa para você vencer? Precisa você reconhecer Deus. Então, se você reconhecer que depende de Deus, como esse jovem, como este homem aqui reconheceu, ele reconheceu que precisava adorar Jesus. Então, os demônios não podem ser mais fortes do que o seu querer, de que a sua vontade. Então o diabo tem uma parcela de culpa, mas a outra parcela é nós que deixamos o diabo fazer. Então a culpa não é só do diabo. A culpa também é daqueles que deixam o diabo trabalhar. É daqueles que aceitam a viver no fracasso, a viver na derrota. O diabo ele só dá um empurrão. O resto é com você. Então, nesta noite, nós queremos o quê? Nós queremos que você use o seu intelecto, o seu pensamento, a sua inteligência que Deus te deu. E hoje mesmo você possa vir adorar a Deus. E hoje mesmo você possa entregar a sua vida a Deus. E assim todo este mal, todos estes pensamentos ruins, maléficos, cairá por terra. Então, a gente vê que mesmo o diabo agindo, que mesmo o diabo incentivando as pessoas, mas mesmo assim ainda as pessoas conseguem pensar também. As pessoas conseguem raciocinar também. O diabo não cega ninguém totalmente, de maneira alguma. Porque nós temos escolha, nós podemos fazer as escolhas das nossas vidas. Então nós escolhemos o que nós vamos fazer. Nós decidimos qual ação que nós vamos praticar. E cada ação ela tem uma reação. Então, quando você tem a ação de vencedor, de conquistar, de ser alguém na vida, então você vai ser alguém na vida. Você tem essa ação, você já tem esse despertar dentro de você. Então, o bem coopera com aqueles que amam a Deus. Então, todos aqueles que amam a Deus, com certeza, vão praticar o bem, vão fazer as coisas boas. Mas tem gente que costuma em fazer as coisas erradas. E o errado é tão errado que a pessoa precisa de uma desculpa. Ou seja, precisa de uma pedra de tropeço para poder continuar naquilo. Mas é porque ele gosta daquilo. Ele sente prazer em fazer aquilo. Então, se nós quisermos sair hoje mesmo do sofrimento que o diabo nos faz passar, ou seja, se nós quisermos sair hoje mesmo do pecado, nós saímos. Basta apenas o quê? Nós começarmos a adorar a Deus.
Nós começamos a proclamar o nome de Jesus. Então hoje mesmo essa legião cai por terra. A partir desse momento, porque o maior milagre que acontece na vida do ser humano, talvez você busque um milagre pela sua vida financeira, pelo casamento, pela saúde, talvez você busque uma porção de milagre. Qual o milagre principal que nós precisamos? Qual é o milagre principal? E muita gente não dá valor nesse milagre. É a convenção de uma pessoa. Esse é o maior milagre. É a convenção, é uma entrega a Deus. Isso se chama milagre. Este é um milagre em nossas vidas. Então quando nós entregamos a nossa vida a Deus, quando nós começamos a adorar Ele, então esse é o maior milagre. Depois que temos este milagre em nossas vidas, não precisamos mais de milagre algum, porque nós passamos a ser o milagre. Então nós passamos a viver o milagre. Então tudo que nós quisermos, se tivermos ligado em Deus, será feito. Por quê? Porque nós passamos da morte para a vida. Então quando nós estávamos lá no mundo, nós estávamos mortos, porque nós não tínhamos vontade. A nossa vontade era o diabo que decidia, e não nós. Mas quando eu resolvo ter vida, quando eu falo assim, eu vou ter vida, eu começo a adorar a Deus, eu começo a glorificar Ele, eu começo a chegar próximo dEle, e eu entrego a minha vida para Jesus, assim como este homem fez. Então a partir daquele momento, nada mais vai me atrapalhar. O diabo não vai ter mais poder de me dar um empurrão para que eu faça as coisas erradas. Por quê? Porque eu sei que Deus é mais poderoso do que o diabo. Deus é mais poderoso do que este mundo. Deus é mais poderoso do que a doença. Deus é mais poderoso do que a morte. Deus é mais poderoso do que a pobreza. Deus é mais poderoso do que os seus adversários. E Deus tem todo o poder e todo o domínio. Deus cura qualquer doença. Deus faz qualquer coisa. Então tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Então Deus vai te fortalecer. Mas se você o quê? Se você obedecer, se você se converter, se você passar a adorar a Deus. Quando você está aí perdido aí fora, fazendo a vontade do diabo, quando você enfrenta uma luta, o que você faz? Em primeiro lugar, quando você está aí na mão do diabo, quando tem uma luta, você faz o quê? Vai procurar os vícios, vai procurar bebedice, vai procurar droga, vai procurar prostituição, vai procurar, seu amante, a sua amante. Então vai procurar fazer algo para poder, algum vício, algum pecado, para você poder superar aquele momento difícil, Então o salário do pecado se chama morte, Então cada vez mais você se embaraça mais, você se perde mais. Mas aí quando eu estou em Deus, quando eu estou adorando a Deus, quando eu tenho um problema, quando eu tenho uma dificuldade, eu vou até a quem? Até a Deus. Eu vou até a Deus, eu vou orar, eu vou buscar, eu vou ouvir uma palavra, eu vou ler a Bíblia, eu vou estar próximo de Deus. Então aquele que adora, cada vez mais ele vai ter vida. Então ele vai viver mais. Ele estava com o semblante abatido, está em problema, está na dificuldade, foi lá, buscou a Deus, orou, adorou a Deus, falou com Deus, leu a palavra de Deus, ouviu a palavra de Deus. Então ele está o quê? Ele está mais revigorado, ele está mais vivo. Ele viu que aquela situação, aquele problema veio para dar mais força a ele. Ele está mais forte. Agora a pessoa que está nas mãos do diabo, fazendo a vontade do diabo, cada vez ele fica mais fraco. Cada dia ele se perde mais. Cada dia ele se embaraça mais. Cada dia ele sofre mais. Mas agora aqueles que estão em Deus vão passar por sofrimento? Vão passar por lutas? Vão. Mas a luta, o sofrimento vai ensinar. Vai ensinar a viver melhor. Mas aí, na mão do diabo, cada dia vai ser pior.
Então aquele homem, ele sofria grandemente na mão do diabo, porque o diabo fazia ele se ferir com as pedras, né? Mas quando ele começa a adorar a Deus, os diabos, os demônios que estavam nele já começou a ficar abalado, já ficou com medo já. Então já o que? Já pediram para passar para aqueles porcos, para manada de porco. E os porcos caíram no abismo. E era isso que o demônio ia fazer com aquele homem se ele não tivesse encontrado com Jesus. Ele ia ser morto. Ele ia se perder no meio do caminho. Mas aquele homem encontra Jesus de longe. Não foi nem de perto, foi de longe, cara. E ele correu e começou a adorar. E nessa noite, não sei em qual cidade você está, não sei aonde você está, meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã. Talvez você esteja longe, talvez você esteja em outro país. Mas você tem a oportunidade de correr e adorar Jesus nessa noite. E você verá que esses problemas, que essa dificuldade, que essa tribulação que você tem vivido vai cair por terra em nome de Jesus. Então hoje você tem essa oportunidade de se aproximar de Jesus, de vir até Ele, tomar da água e nunca mais sentir sede. Então você tem essa oportunidade, porque você tem uma mente que Deus te deu. Não precisa mais de você inventar desculpa. Se você não quer, se você conforma com o que o diabo tem feito com você, com sua família, com seus filhos, com seu marido, com sua esposa, com a sua vida, se você concorda, você não vai correr para adorar Jesus. Mas agora, se você não concorda, se você fala assim, eu não concordo com o que eu tenho vivido, eu não concordo com o que eu tenho passado, não aceito o que o diabo tem feito na minha casa, na minha família, com meus filhos, com o meu marido, com a minha esposa, com a minha mãe, com o meu pai, com o meu tio, com o meu avô, não sei com quem seja. Com você, você vai falar assim, eu não aceito, então eu vou o quê? Vi Jesus de longe, agora eu vou adorá-lo. Eu vou adorar a Ele, porque Ele pode me socorrer. Porque se Ele socorreu este homem que estava possesso de demônio, Ele vai me socorrer. Talvez você tenha andado de dia e de noite perdido, sem saber para onde está indo, sem saber o que fazer. Talvez você está com um monte de doença, um monte de enfermidade, um monte de problemas na sua cabeça. Talvez você está com depressão, talvez você não pensa mais em fazer nada mais. Mas nesta noite, você tem a oportunidade de adorar Jesus e de expulsar tudo isso que está na sua vida. Expulsar todas essas coisas ruins da sua vida. Mas para isso você tem que querer, meu irmão e minha irmã. Você tem que tomar uma decisão. Mas se você quer continuar vivendo da mesma forma, tudo bem. Se você quiser continuar vivendo nos problemas, nas tribulações, querendo viver com o diabo te torturando de dia e de noite, te ferindo, te machucando, roubando tudo que é seu, você morre de trabalhar e não tem nada, então tudo bem, você não vai ver Jesus de longe e não vai adorar Ele não. Você vai pegar outro caminho e vai distanciar. Mas agora, se você quer a mudança, se você quer a transformação, você vai corrê-lo, você vai adorá-lo. Então Deus está te dando essa oportunidade nessa noite, meu irmão e minha irmã, de mudar de vida, de ser transformado, de ter uma morada no céu, de ter o seu nome escrito no livro da vida. Então Deus não é um amuleto da sorte. Deus é vida. É muito sério o que esse homem estava vivendo. É muito sério o que ele estava passando. Mas ele não queria um amuleto da sorte. Ele queria a vida dele de volta. Ele queria viver. Mas ele sabia que Jesus podia o ajudá-lo.
Ele sabia, ele esperava a oportunidade chegar, ele esperava a hora chegar para que ele pudesse ser curado. E ele viu essa oportunidade. E ele não deixou passar batido. Porque ele sabia o que ele estava vivendo, o que ele estava passando, que aquilo não era normal, que aquilo não era que Deus tinha marcado para ele. Muitas vezes a pessoa até conforma com o que tem passado, com o que tem vivido, e continua com os braços cruzados, fazendo tudo errado e aceitando, colocando até a culpa em Deus. Ah, mas foi Deus que permitiu que eu vivesse assim. Não, Deus permitiu que você tenha uma bela vida, que você tenha liberdade, que você viva bem, que você tenha um amparo na sua vida. Então nesta noite você tem a oportunidade de ver Jesus e correr para os braços dele. Então nessa noite entregue os seus caminhos, entregue a sua vida. Hoje aceite a Jesus na sua vida. Mas aceitar Jesus não é abrir a boca e falar: Senhor, eu te aceito. Não, é a partir daquele momento você repudiar, rejeitar aquelas coisas que te destroem, aquelas coisas que te faz mal, porque você sabe que é o demônio, você sabe que é o diabo. Então o diabo sacaneava com este homem, e ele sabia que tinha um mal na vida dele, ele sabia, mas ele não aceitou. Ele não aceitou que aquele mal viesse acabar com a sua vida, e começou a adorar Jesus. E nessa noite, se você não quer que o mal acabe com a sua vida, acabe com a sua casa, acabe com tudo que é seu, você vai ter que adorar a Deus. Você vai ter que adorar a Ele. Porém, Deus só pode fazer alguma coisa por você se você der o aval, se você der o crédito a Ele, se você começar a adorar a Ele, se você começar a reconhecer Ele na sua vida. O diabo tem deitado e rolado com as pessoas, mas com aqueles que não reconhecem a Deus, com aqueles que não reconhecem a grandeza de Deus. Porque o diabo, quando viu aquele homem, quando aquele homem viu Jesus de longe, o diabo já começou a tremer. O diabo já começou a tremer, já começou a pensar. Porque ele já sabia que ele já tinha perdido. Então muita gente quer milagre, mas não quer fazer nada. Muita gente quer receber o milagre, mas quer continuar na mesma vida. Muita gente quer milagre, mas continua aceitando o que o diabo está fazendo com ele, com ela. Fica de braços cruzados: não, eu quero um milagre, mas não faz nada para que esse milagre aconteça. Este homem fez. Ele viu Jesus e correu, e começou a adorar Ele. Então, não queira adorar Jesus, não queira adorar Deus só como um amuleto da sorte, para dar um alívio, um escape em você, não. Queira Jesus porque você vai falar assim: pô, Jesus vai fazer tudo na minha vida ser melhor. Jesus vai mudar a minha vida, vai mudar os meus caminhos. Jesus vai fazer tudo, Deus vai transformar a minha vida, eu vou ser outra pessoa, eu vou ser nascido de Deus. E tudo vai bem, mesmo as coisas que parecem ruins, para os que estão lá fora, para quem está em Deus é bom. As coisas que estão ruins, as pessoas estão vendo lá na sua vida: nossa, mas a vida de fulano está ruim, meu Deus, como é que fulano aguenta aquela vida? Mas eles não podem contemplar o que você contempla, que é a certeza da vitória, que é a certeza da conquista. Podemos deitar nossa cabeça em nosso travesseiro e podemos descansar em paz, porque sabemos que o amanhã pertence a Deus e a nossa vida está lá guardada na mão dele. E quando nós estamos dormindo, os anjos de Deus estão trabalhando a nosso favor. Já está programando. Então, se nós confiarmos, acreditarmos, adorarmos a Deus, entregar a nossa vida, os nossos caminhos a Deus,
tudo vai bem. Tudo vai bem. As pessoas que verem que não tem Deus, acham que vão mal. Mas vai bem. Porque é o seguinte, quando nós está no mundo e fora, quando nós está fazendo as coisas erradas, nós faz do nosso jeito. É a nossa vontade. Mas quando nós pega e faz a vontade de Deus em primeiro, a vontade de Deus, você acha que a vontade de Deus é melhor do que a sua? Não é, não. A vontade de Deus é melhor do que a nossa vontade. O que Deus tem para você, você nem imagina, você nem sonha o que Ele tem guardado para ti, meu irmão e minha irmã. Porque se você soubesse o que Deus tem para ti, hoje mesmo você se curvava perante Ele. Então Deus não quer ser tratado como um consultor. Deus quer ser seu amigo. Deus quer ter você como um confidente. Deus quer ter você como um filho para Ele. E nesta noite você tem essa oportunidade. O homem viu Jesus de longe, correu e adorou. Você está longe aí, talvez, em outro país, em outra cidade. Você está aí do outro lado do continente. Mas o que? Você viu Jesus hoje. Agora é só você correr, meu irmão. Corra e não deixa essa oportunidade passar. Não importa como você vem ferido, vem rasgado, vem sujo, vem de qualquer maneira, mas passe por cima de tudo. Mas chegue até Jesus. Chegue até Ele. Os demônios não impediram este homem de chegar até Jesus. E ele tinha uma legião. E não impediram. Porque ele falou, não, a partir de hoje eu não aceito mais isso na minha vida. E se eu encontrar com Jesus, a minha vida vai ser mudada. Então só de você pensar, se você encontrar com Jesus, a sua vida vai ser mudada. Dessa hora em diante, os demônios já estão perdidos. O diabo já está perdido. Então ninguém vai ser salvo por Deus por santidade, por beleza. Nós vamos ser salvos pela graça de Deus. Ou seja, quando nós começarmos a adorar a Deus, ali o diabo já sabe. O diabo já sabe que ele está perdido. Porque o diabo morou no céu. O diabo sabe que lá no céu os anjos adoram a Deus de dia e de noite. Os anjos só ficam lá. O Senhor é santo. O Senhor é santo. O Senhor é santo. Então o diabo sabe disso. Que o poder está nisso. De você falar que Deus é santo. Deus é santo. Deus é santo. Então o demônio não tem poder nenhum contra isso. Ele não pode, enquanto você estiver admirando a beleza de Deus, enquanto você estiver contemplando a grandeza de Deus, vai ter uma corrente de fogo à sua volta, vai ter uma coroa de fogo na sua cabeça, ou seja, vai ter brasa viva sobre a sua cabeça, porque a brasa, o fogo representa o Espírito de Deus. E o diabo não vai poder tocar em você, meu irmão e minha irmã. Porque o diabo não toca aonde tem o fogo de Deus. Porque senão ele é queimado. Ele não pode tocar. E por isso o diabo está nas trevas. Porque foi arrancado o espírito dele. O espírito de Deus foi arrancado do diabo. E ele foi para as trevas. E nesta noite você tem a oportunidade de correr e adorar a Deus. Então, meus irmãos e minha irmã, fiquem todos na santa e gloriosa paz de Deus. Porém, Deus é o refúgio, é a nossa vida, é a nossa esperança. Não se entregue. Pegue essa oportunidade, leve para a sua vida, leve para o seu dia a dia. É você e Deus. Para você provar que é de Deus, não precisa de você provar para ninguém, não precisa de você falar nada para ninguém, precisa apenas de você adorar a Deus.
E para adorar a Deus não precisa você estar no meio de multidão, não precisa de você estar no meio de ninguém. Para adorar a Deus é você e Deus. Deus, ele precisa sentir firmeza em você, meu irmão e minha irmã. Então que Deus te abençoe. Até o nosso próximo programa, Valendo de Deus, estaremos aqui. Deus e eu estaremos aqui para levar uma palavra de vida, de esperança a cada um de vocês. E que vocês tenham uma boa noite, uma noite abençoada por Deus. E que Deus guarde vocês, livre do mal, e que nunca há de faltar nada em suas vidas. Então aproveite a oportunidade que Deus está te dando nessa noite, né? Buscai o Senhor enquanto está perto, né? Então buscai o Senhor em primeiro lugar, e as demais coisas serão acrescentadas. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça. A graça e a paz a todos. Amém.